O conteúdo da aula de hoje, adição com números naturais. Disciplina Matemática, eu sou Projamile Barbosa. Adição com números naturais. Adição é a operação matemática mais básica e pode ser feita com qualquer tipo de número. Porém, nesse primeiro momento, estudaremos a adição com números naturais. Ao lado, a Pro bota, coloca uma operação, 84 mais 17, que é igual a 101. E de azul, eu destaco os termos da adição. Os termos da adição são parcela, parcela e o resultado é chamado de soma ou total. Porém, uma dúvida surge e eu tenho certeza que vocês vão me questionar. Quem são os números naturais? Eu já havia falado em sala que os números naturais é representado por esse Nzinho aqui, ó, maiúsculo, com dois tracinhos, duas perninhas. Ele começa do zero e vai entrando nesse conjunto todos os números positivos. Eu havia falado também na turma que os números positivos são aqueles representados sem sinal nenhum na frente dele ou acompanhado do maisinho. Já os números negativos, eles vêm na frente deles o símbolo de subtração, ou seja, o símbolo de menos. Então, o número negativo tem um sinalzinho de menos na frente. Já o positivo pode vir com mais ou sem nenhum número, como eu estou representando aqui. E eu estou colocando essas reticências para indicar que os números naturais, eles são infinitos, ou seja, não tem fim. Basicamente, a Pro colocou aqui 0, que é o primeiro número do conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, para dizer que tem números até chegar ao 20. Reticências, para dizer que tem número até chegar ao 100. E depois reticências para indicar o infinito desse conjunto, que é constituído do zero e todos os números positivos. Porém, se você encontrar em um livro, conjunto dos números naturais, asterisco, isso quer dizer que exceto o zero, ou seja, o conjunto dos números naturais vai ser apenas constituído por números positivos. Aí eu começo representando aqui, ó, e vai até o infinito, ó, reticências, tá vendo? Vou fechar aqui a chave. Então, conjunto dos números naturais, do zero até o positivo. Naturais asterisco quer dizer exceto zero, não entre o zero. E revisamos essa parte do conteúdo de adição. Porém, agora a gente já vai falar sobre adição com reagrupamento. E eu comecei. Observe o exemplo da adição com ábaco e entenda o processo de reagrupamento. Veja duas maneiras de calcular. A primeira que eu vou calcular é a com ábaco, a adição com reagrupamento com ábaco. E eu coloquei aqui um exemplo, representando 7.467 no ábaco. E temos de adicionar 1.709. Então, a primeira Pro começou adicionando aqui. Vamos colocar, a Pro veio aqui, deixa eu pegar só a caneta novamente, para mostrar a vocês. Aqui a Pro colocou 7 unidades, já aqui 6 dezenas, 4 centenas e 7 unidades de milhar. Nesse segundo ábaco, eu já fui acrescentando o outro número. Então, ficou 7 unidades mais 9 unidades. Depois, 6 dezenas mais 0 dezenas. 4 centenas mais 7 centenas. 7 unidades de milhar mais 1 unidade de milhar. Totalizando esse valor. Aqui em cima se explica. Temos 16 unidades. Por quê?
9, 7, 16. 6 mais 0, 6, porque o 0 é o elemento neutro da matemática, ou seja, o elemento neutro da adição. Todo número somado com 0 é igual a ele mesmo. Já na centena, eu coloquei 4 mais 7, 11. Temos 11 centenas, então trocamos 10 centenas por uma unidade de milhar. E no final, 7 mais 1, 8, mais 1, 9, representando melhor nesse ábaco aqui. Então, eu fiz 9, 7 mais 9, 16, subi uma dezena para aqui, mais uma dezena, não podemos esquecer a troca do pininho. Aí, eu fiz 6 mais 0, 6, mais 1, 7. Já na centena, somamos 4 mais 7, 11. Coloquei uma centena e colocamos um pininho para a unidade de milhar, mais uma unidade de milhar. E fazemos 7 e 1, 8, 8 e 1, 9. O resultado, 9.176. Ou seja, 9 unidades de milhar, isso na decomposição, 9.000, mais uma centena, que é igual a 100, mais 7 dezenas, que é igual a 70, mais 6 unidades de milhar. Aqui a Pro está fazendo a decomposição desse número, certo? Agora vamos ver outra forma de adicionar por reagrupação usando o algoritmo usual. Somamos unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. E obtemos 7 mais 9, 16, sobe uma dezena, 6 e 1, 7, 7 mais 0, 7, porque o 0 é o elemento neutro, todo número somado com ele é igual ao próprio número. 4 mais 7, 11, sobe uma unidade de milhar. 7 e 1, 8, 8 e 1, 9. Então, obtemos 9.176. O mesmo resultado do slide anterior, porém calculando não com ábaco, usando agora o algoritmo usual. Algumas palavras-chave dos problemas de adição. Então, os problemas de adição geralmente têm sentido de acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, calcular o total, ganhar mais ao todo. A Pro coloca um exemplo de problemas de adição com tabela para chamar a atenção de vocês. Olha, a tabela mostra a quantidade de 2 tipos de lanches vendidos em uma lanchonete em 2 meses. Complete a tabela ao lado. Aí temos na primeira coluna o mês, novembro, dezembro e o total. Na segunda coluna, representando pão de queijo. E na terceira coluna, a coxinha. Para a gente calcular o total, ou seja, saber o total desses valores, eu tenho, em primeiro lugar, que eu preciso somar esses valores. Então, eu vou começar somando o valor do pão de queijo. Eu vou colocar aqui a continha. 765 mais 308. 8, 0, 3. E vou colocar aqui minha soma, ó. 5 mais 8, 13. Sobe uma dezena. 6 e 1, 7. 7 mais 0, 7. Lembrando que todo número somado com 0 é igual a ele mesmo. E 7, 3, 10. Boto o valor todo aqui, pontinho. O valor do consumo nesses 2 meses das coxinhas foram 1.073. Já agora, a prova vai calcular o valor, a soma total de quantidade de coxinhas vendidas nesses 2 meses. E eu vou somar 169 mais
679. Lembrando que na soma, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, tanto faz eu somar 169 mais 679, ou somar 679 mais 169, vou obter o mesmo resultado. Aí eu começo, 9 9 são 18, sobe uma dezena, 6 e 1, 7, 7 7 são 14, sobe uma centena, 1 e 1, 2, 6 e 2, 8. O total de coxinhas vendidas nesses 2 meses, 848. Seguindo. Cantinho dos cálculos. Aí começam as perguntas relacionadas àquela tabela. Qual foi o salgado mais vendido? Em qual mês ocorreu maior venda de coxinhas? Juntando coxinha e pão de queijo, quantos salgados foram vendidos nesses 2 meses no total? Resposta A. Qual o salgado mais vendido? Pão de queijo. Em qual mês ocorreu maior venda de coxinhas? Dezembro. Já na letra C, juntando a quantidade de coxinhas e pão de queijos do total, eu vou ter que fazer a operação para mostrar a vocês. Então, relembrando que foram vendidos nesses 2 meses 1.073 pãezinhos de queijos, 1.073, e foram vendidas 848 coxinhas. Então, eu começo unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E venho aqui, ó, e armo minha continha de mais. Para melhor organização, os espaços em brancos, seria interessante a gente acrescentar o 0, mas é opcional também. Mas eu acrescento para melhor estruturar minha continha. E começo resolvendo. 8 e 3, 11. Sobe uma dezena. 7 e 1, 8. 8 e 4, 12. Sobe uma centena. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. E 1 mais 0, 1. Ou seja, o total de salgados vendidos nesses 2 meses foram de 1.921. Então, esse é um exemplo de problemas relacionados à adição, usando o termo, né? Qual foi o salgado mais vendido? Em qual mês ocorreu maior venda de coxinhas? Juntando coxinha e pão de queijo, quantos salgados foram vendidos nesses 2 meses no total? Certo? São palavras-chave que indicam adição. Aí a Pro agora quer dar uma dica de cálculo mental. Geralmente o cálculo mental alguns aluninhos têm a necessidade de somar, de fazer a operação de adição em cálculos que poderiam ser resolvidos mentalmente, entendendo que eu tenho aqui unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena. Para calcular mentalmente, o interessante seria você começar somando as dezenas. Então, 20 mais 30, 80. E depois somando as unidades. 8 mais 2 mais 4, 14. E depois juntando o 80 mais o 14, que é igual a 94. Então, a gente soma dezena com dezena, unidade com unidade, e depois junta tudo. Outro exemplo. Vamos colocar aqui 23 mais 12. Tenta somar aí também. Mais 51. O cálculo mental que eu vou realizar, eu não preciso deixar o registro. Eu vou somar primeiro as dezenas e depois as unidades. É como se eu fizesse 20 mais 10, 30. 30 mais 50, 80. E depois desse o total das unidades. 3 e 2, 5. 5 e 1, 6. 80 mais 6, 86. Vocês estão vendo?
Então, quando você for somar, não tenha medo. Busque sua forma mais segura de calcular, sendo que e não descarte o seu cálculo mental. Obrigada pela atenção, turminha!